Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 19 de abril de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra. Em 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus. Deus fala conosco pela sua santa palavra. A gente ora e pede a Deus. Através da oração a gente fala com Deus. A gente expõe as nossas necessidades e agradece também a Deus pelo que Ele faz pelas nossas vidas. E pela palavra de Deus, é Deus que fala conosco, pelo Santo Espírito. E aqui estava Deus chamando Samuel, falando com ele, chamando ele em sonhos. Samuel era filho de Ana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Penina naquela época e a outra chamava Ana. E Ana era estéril, não podia ter filhos. Mas pela sua insistência, pela oração que ela fazia quando ia ao templo uma vez por ano, pela sua insistência, pela sua oração, seu clamor, Deus permitiu e concedeu a ela que ela tivesse filhos. E Ana teve 6 filhos. Dentre eles, o primeiro foi Samuel, a qual ela fez um voto com Deus e entregou ele no templo para servir a Deus. E aqui estava o jovem, servindo ao Senhor no templo. E aqui diz no versículo 1 que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Era muito difícil ter profetas de Deus naquela época. Era muito difícil ter a palavra de Deus. E nós vemos hoje, meus irmãos, muitas palavras, muitas pregações, mas nós vemos que há um vazio do Espírito. Nós vemos que há muito comércio por aí. Vemos que há muita venda da palavra de Deus em redes sociais. Muitos pregam, como diz o apóstolo Paulo, por dinheiro. Em Filipenses diz que chorando são inimigos da cruz de Cristo.
mesmo chorando. São inimigos da cruz de Cristo. Diz o apóstolo Paulo que o Deus deles é o ventre, visto que se preocupam só com as coisas desta vida, as coisas terrenas. O apóstolo Tiago chega a dizer que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós vemos hoje, meus irmãos, que apesar de ter muitas pregações, muita palavra, está faltando a presença de Deus nelas, o Espírito de Deus. E não é diferente desse tempo em que viveu o profeta, o sacerdote Eli, o profeta Samuel, o rei Saul, e depois Deus levantou o rei Davi. Não é diferente dessa época. Aqui diz que a palavra de Deus naqueles dias não havia, era muito rara, não havia visão manifesta. E hoje nós vemos, meus irmãos, muito barulho, pouca unção. Muito barulho nas igrejas e pouca unção. Onde a carne está ali exaltada. A palavra de Deus diz que aquilo que é exaltado diante dos homens é abominação aos olhos de Deus. E nós vemos aí muito barulho e pouca unção. Muitas promessas e quase nada se cumpre. Poucas coisas se cumprem. Porque onde a carne prevalece, meus irmãos, onde entra o nepotismo, onde entra a ação humana, é a exaltação do homem, o Espírito de Deus se afasta. E o que nós vemos por aí hoje em dia é apostasia dentro das igrejas, fora das igrejas, em todo lugar. Falta de temor, falta de reverência. Brigas por cargo, briga por ministério, briga por liderança. O dinheiro entrando, a apostasia, a maçonaria entrando dentro das igrejas. Como o profeta Ezequiel viu no capítulo 8, se eu não me engano. O profeta Ezequiel, Deus levantou ele pelos cabelos e mostrou o que estavam fazendo no templo. Que estavam adorando o Deus Sol, adorando o Sol. Se prostravam diante do Sol. Ou seja, a idolatria tomando conta das igrejas. A apostasia. O homem tomando conta no lugar do Espírito de Deus. E aqui estava também o sacerdote Eli, meus irmãos. Aqui diz a palavra de Deus que ele estava já obeso, que ele morreu ali sentado na cadeira, a cadeira quebrou, ele morreu. Ele estava obeso espiritual, tão obeso que ele estava espiritual, que os seus filhos Rófines e Finéias se prostituíam diante do templo. Os seus filhos se prostituíam, faziam churrasco ali com as meretrizes. Não tinha respeito às coisas de Deus. Estava igual o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, usando as taças do templo para a prostituição. E os filhos de Eli, sacerdote Eli, estavam também usando as coisas de Deus que eram feito sacrifício para a expiação dos pecados, usavam as carnes de animais para fazer churrasco e se prostituíam ali diante do templo. E o sacerdote Eli não corrigiu seus filhos. E por causa disso, a casa de Eli foi destituída. Os seus filhos morreram, as suas noras também. E Eli também morreu. E Deus já estava ali levantando o profeta Samuel para ungir futuramente o rei Davi. Deus estava levantando Samuel. A obra de Deus não para, meus irmãos. A obra de Deus nunca para. O homem pode parar. O homem pode se desviar. O homem pode se inchar, se apostatar da fé, mas Deus levanta 7.000 que não se prostraram diante de Baal e não o beijaram. Se você não está servindo a Deus com fidelidade, saiba que Deus levanta outras pessoas dispostas a servir ao Senhor e a sentar à mesa do Cordeiro. E ali estava Eli,
não se importava com os seus filhos que se prostituíam diante do templo. Mas Deus já estava falando ali com Samuel e Eli tinha que instruir Samuel. E Deus deu uma visão grande para o profeta, para Samuel, que ainda era menino, e mostrou as coisas que ia acontecer com Eli. Não brinca com Deus, meus irmãos. Não brinquemos com Deus. Porque Deus pode levantar quem Ele quiser. Deus pode separar quem Ele quiser. Pode colocar em ministérios quem Ele quiser. Deus é quem faz a obra. E Ele não corrigiu seus filhos e foi destituído do ministério. Naqueles dias, a palavra do Senhor era de muita valia. Diz que o prudente, ele não só ouve as palavras, mas ele atenta para cada uma delas, para os seus passos. Coloque em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou como ouro. Chegará o dia em que andarão de mar a mar. Estarão com fome e sede, não de comer nem de beber, mas de ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que transforma as nossas vidas, que nos limpa, que purifica nós de toda maldade, de toda injustiça, de toda iniquidade, que nos limpa. Isso nós temos visto que está extinguindo, que o homem está crescendo, e onde o homem cresce, o Espírito de Deus se afasta. E a palavra não limpa. Quantos que vão para as igrejas saem vazios, porque o pregador ali não está andando com Deus. O pregador não está se enchendo da palavra. O pregador está muitas vezes como o sacerdote Samuel. Está obeso espiritual, não está mais calejando os seus joelhos, não está mais examinando as escrituras, dá qualquer coisa para o povo, prega qualquer coisa só para agradar a carne, só para agradar o ego, para encher o ego, para não ofender, para não limpar, para não converter. Mas Deus estava levantando o profeta Samuel, o filho de Ana, a qual ela não saía do templo. E muitas vezes, e aquela vez Eli olhou Ana, e já observava ela muitas vezes, e ele achou que ela estava embriagada, porque ela não tinha mais palavras para falar, mas expressava através do seu choro. E Eli já não tinha nem visão nenhuma. Tanto é que ele achou que ela estava embriagada, mas ela estava cheia do Espírito de Deus. Estava com o seu coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza esse que tem esse tipo de coração. Mas Eli já não tinha mais visão. Tanto é que ele demorou para entender que era a voz de Deus. 3 vezes Deus chamou Samuel e ele não compreendia nada, porque já estava obeso espiritual. Será que você está obeso espiritual? Será que você não está frutificando para Deus? Está aí nessa cadeira sentado, obeso espiritual e nada faz para o teu Senhor, não cuida das ovelhas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor Jesus falou para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quantas ovelhas que estão aí sem cuidado? Quantas ovelhas que estão dispersas porque não tem ninguém que vá atrás delas? Que busque a ovelha, coloque no seu lombo, como o Senhor Jesus fez, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E quantos que se desviaram, quantos que abandonaram a casa de Deus, porque não tem pastoreiro, porque não tem quem cuide. Como o profeta Jeremias disse, ai daquele que dispersa as minhas ovelhas, ai daquele que as abandona, que não cuida das minhas ovelhas. A omissão está arraigada no meio das igrejas. A omissão está arraigada em muitos ministérios que não cuidam das ovelhas do Senhor. Se nós não cuidarmos, meus irmãos, das ovelhas do Senhor, iremos dar contas a Deus no dia do juízo. Ele estava obeso espiritual. Versículo 2 diz que sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar,
e os seus olhos se começavam já a escurecer que não podia ver. Estava ali perdendo a visão. O que aconteceu com Sansão quando perdeu a visão? Sansão, quando perdeu a visão, ele teve os seus olhos furados, passados, porque deitou com a sua cabeça no colo de Dalila e contou o seu segredo a Dalila. Veja o fim que aconteceu com o rei Ezequias, meus irmãos, no capítulo 37 e 38, se eu não me engano. 38 de Isaías, 37 é o Vale de Ossos Secos. No 38 diz que o rei Ezequias, depois que ele foi curado lá, que Deus acrescentou 15 anos de vida a ele, curou da lepra, do câncer, diz que o rei Ezequias abriu as portas da sua casa, do seu palácio, para o rei da Babilônia, porque ele comprou o rei Ezequias com uma carta, com presente. Enalteceu o ego do rei Ezequias. Ele se inchou e recebeu o presente do rei do Egito. Ele pegou, abriu as portas da sua casa e mostrou tudo o que ele tinha. E Deus mandou o profeta Isaías ali. O que você mostrou para o rei da Babilônia? Mostrei tudo. Não deixei de mostrar nada. E tudo que o rei Ezequias tinha, ele perdeu. O que era de ouro, suas armas de ouro, se tornaram em bronze. Perdeu tudo. Não glorificou a Deus, mas se inchou, se exaltou. E foi o que aconteceu com Sansão. Deus revestiu ele de poder, matava leão, arrancou ali mel do leão, matou jumentos com uma queixada. Matou jumentos, era poderoso ali, Sansão. Mas certa vez ele quase morreu de sede por falta de água. Deus mostrando que o poder não está nele, que o poder é dele. Que todos nós secamos como a flor da erva, mas o poder é de Deus. E Sansão tinha feito um voto de Nazireu. Ele não podia contar o seu segredo, que ele tinha cabelo comprido. O segredo não estava no seu cabelo, mas no voto que ele havia feito com Deus. E ele deitou no colo de Dalila, brincava com ela, falava mentira para ela em relação ao seu segredo. Só que ela persistiu. O diabo insiste, meus irmãos, até que o segredo seja revelado. Não abra a porta da sua casa para os outros, para qualquer pessoa. Não fique contando a sua vida para as pessoas. Aquilo que Deus te deu, não fique falando, não fique contando. O inimigo anda ao derredor. E Sansão mostrou onde estava o seu poder, a sua força. E Dalila cortou os seus cabelos. Quando ele foi levantar pela manhã, acordar, os inimigos estavam vindo. Levanta, Sansão, levanta. Já não tinha mais força. Amarraram ele, furaram os seus olhos e levaram ele para Jiramoinho. Foi feito um bobo da corte. Estava sem visão espiritual. E aqui estava também o sacerdote Eli, já perdendo a visão. Já havia perdido a visão espiritual. E já não compreendia quase nada. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. E a arca depois foi tomada, por causa dos pecados do sacerdote Eli. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é a lâmpada a qual nos esquadrinha. Esquadrinha todo o nosso coração. E essa lâmpada estava se apagando. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinham azeite nas suas lâmpadas e 5 não tinha. Todas adormeceram, mas quem estava com a lâmpada acesa, cheia, essa entrou. Essa foi salva. Mas as outras foram comprar, mas não deu mais tempo. Bateram na porta, a porta estava fechada. A porta estava fechada. E esse azeite representa a presença de Deus nas nossas vidas. Examinai a vós mesmos se é que estáis na fé ou se estão reprovados. Ou se estão reprovados. Antes que a lâmpada se apagasse. Não deixe a sua lâmpada se apagar, ouvinte.
Não deixa a tua lâmpada se apagar, mas que ela permaneça acesa, buscando a Deus todos os dias, orando no Espírito, meditando na palavra de Deus. Busca ao Senhor todos os dias da tua vida. Não deixa a lâmpada se apagar. O sacerdote, ele deixou a lâmpada se apagar. Ele era a coluna da sua casa. Não corrigiu seus filhos. Não seja omisso na sua casa. Não deixe de corrigir seus filhos. Não deixe eles fazer o que eles querem da vida, não. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Não é para usar a vara, bater, espancar no teu filho. Não é para agir dessa forma, é para corrigir com autoridade, não com violência. É corrigir teus filhos. Não deixar fazer o que quer. Tá sempre vigiando, sempre falando, sempre corrigindo, sempre admoestando, vencendo pelo cansaço, corrigindo o tempo todo, vigiando, cuidando dos teus filhos, orando, intercedendo por eles. Eli não deu a mínima, não fez caso do Senhor. Amou mais os seus filhos do que a Deus. Não corrigiu os seus filhos. Nem os seus filhos ele amou, porque se ele amasse os seus filhos, ele teria corrigido. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Eli não corrigiu os seus filhos, morreu os seus filhos, morreu as suas noras, e Eli, a cadeira quebrou. Eli estava já obeso e caiu como morto. Encheu somente o seu estômago, encheu somente a sua carne. Quantos que estão aí em cima dos púlpitos enchendo somente a sua carne, recebendo aplausos, recebendo a glória ao invés de Deus, recebendo a adoração, está inchado, está obeso espiritual, mas não tem a unção do Espírito de Deus. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, senão Deus vai remover de ti o teu candeeiro, o teu castiçal de ouro. Oh, meu irmão e minha irmã, volte para o teu Deus, arrependa-te enquanto é tempo, não deixe a lâmpada se apagar, corrija os teus filhos, aquele que ama corrige. Deus ama, ele corrige, ele açoita todo aquele que tem por filho. Se estáis sem correção, não sois filhos, de qual todos sois participantes, sois então bastardos e não filhos. Porque Deus corrige aquele que ama e açoita todo aquele que quer por filho. Volte para o teu Deus, volte para as práticas das primeiras obras. Se arrependa, arrependa dos teus pecados. Hoje em dia está sendo pecado falar de pecado. Hoje em dia a palavra pecado foi mudada, foi trocada por falta, por falhas, por erros. Mas o apóstolo João disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. O apóstolo Paulo diz, eu que sou o principal pecador. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Você pode até mudar o título do pecado para outras palavras, mas pecado continua sendo pecado. O pecado continua sendo pecado. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa dos teus maus caminhos e converta ao Senhor de todo o vosso coração, de todo o teu coração. É a palavra que Deus trouxe neste dia de hoje, 19 de abril de 2024, palavra de correção para todos nós. O sacerdote Eli estava no templo, meus irmãos. Estava sentado na cadeira, obeso espiritual. Estava no templo, mas ele morreu ali. Diferente de Moisés. Moisés, Deus falou, Moisés, sobe aquele monte e morre ali. Mas ele morreu porque foi omisso. Quantos que estão mortos espirituais por causa da omissão? Porque não fez aquilo que Deus mandou fazer, mas colocou a sua vontade no lugar da vontade de Deus. Tem nomes de que vives. Está lá em Apocalipse. Carta à igreja, às igrejas. Tem nomes de que vive, mas está morto. Você tem nome de que vive, mas está morto espiritual. Compre colírio do Senhor Jesus para que unja os teus olhos, para que você veja. O
colírio do Senhor. Sabe qual que é esse colírio do Senhor? É as lágrimas como Jeremias chorava. É chorar nos pés do Senhor como Davi chorou no Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Tire essa soberba do teu coração. Foi Deus que te deu este dom, mas você se orgulhou. O orgulho é pecado. O orgulho é pecado de feitiçaria. O orgulho é pecado de rebelião. Satanás se orgulhou, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Unge os teus olhos com colírio, com choro, com arrependimento, com volta ao Senhor de todo o teu coração. Deus quer te encher do seu Espírito Santo e quer fruto. O Senhor quer fruto das nossas vidas. O Senhor quer frutos. Quantos que pedem só querendo dons, dons, dons? O Senhor quer fruto da nossa vida. Boas obras, bom testemunho. Que não sejamos conhecidos como escândalos, mas conhecidos como a luz do mundo, salgando, temperando como o sal da terra, que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Oh Deus amado e santo, é o Senhor, Pai, que está, que dirige a tua obra na face desta terra. É o Senhor que é o dono da igreja. É o Senhor, Pai Santo e Justo. Oh Deus querido e santo, toma em tuas mãos cada ouvinte, Senhor. Conceda o arrependimento em cada coração, meu Pai. Que o Senhor venha transformar, levantar aquele que está caído, fortalecer o que está fraco. Alcança, meu Deus, cada ouvinte, Pai. Que o Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um, ó Deus querido e santo. Levanta aquele que está caído, Senhor. Concede o arrependimento e o perdão dos seus pecados. Ó Deus querido e santo, receba esta voz de oração que a tua igreja entrega a ti, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado, meus irmãos. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus permaneça nas nossas vidas para todos sempre. Deus seja sempre louvado. Irmão sentindo de Deus, acesse o nosso canal, os nossos canais de pregação na internet, no YouTube e outras redes sociais também. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. Que eu diminua, que nós diminuamos e que o Senhor cresça nas nossas vidas a cada dia. Tudo para Ele. A glória seja para Ele. O louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo e que nos encheu da sua graça e que nos enviou o teu Santo Espírito, que nos consola em toda a tribulação. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na santa paz de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Amém.